Hoje, muito se fala sobre fé. No livro de Apocalipse está escrito a respeito dos fiéis dos últimos dias. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus em vez dos mandamentos dos homens. Aqui estão aqueles que têm a fé de Jesus em vez da fé do diabo. O que quer dizer ter a fé de Jesus? Para entendermos melhor o que vem a ser a fé de Jesus, vamos ver o que vem a ser a fé do diabo. Está escrito: você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Quando Jesus estava aqui na carne, os demônios disseram a ele: sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Veja bem, o diabo crê que Deus existe, ele sabe quem é Deus, e ele treme com isso. Mas ele não tem a fé de Jesus. Ele tem a fé que concorda com a verdade de um certo fato. Por exemplo, podemos acreditar que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, podemos crer que o sangue de Jesus Cristo é capaz de purificar de todo pecado, podemos crer que cada declaração feita na Bíblia é verdadeira, e ainda assim não ter a fé de Jesus. Podemos crer no credo da Igreja, que diz: há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Podemos confessar tudo isso, e crer nisso como um fato, e ainda assim não ter a fé de Jesus. Qual é então a fé de Jesus em contraste com a fé do diabo? Vamos descobrir pela própria palavra de Deus. Quando Jesus chegou ao túmulo de Lázaro e disse ao que estava morto: Lázaro, sai para fora, ele sabia que estava falando a palavra de Deus. Ele tinha certeza disso, pois ele falava as palavras de Deus continuamente. Ele disse: a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Ele sabia que a palavra de Deus tinha poder para realizar o que ele havia falado, e que Lázaro sairia. Ou seja, a fé de Jesus é aquela fé que crê que a palavra de Deus fará o que diz. A fé de Jesus simplesmente permite que a palavra de Deus seja verdadeira. Mas a palavra de Deus é verdadeira, quer acreditemos nela ou não. João diz: o que escrevo a vocês é um mandamento novo, e é verdadeiro para vocês tal como é para Cristo. O propósito da palavra de Deus é que ela seja verdadeira em nós. A palavra era verdadeira em Jesus Cristo, e ele era o verdadeiro representante da palavra. O que a palavra disse, ele era. E se a palavra de Deus é verdadeira em nós, ela nos tornará semelhantes a Cristo. Temos fé na palavra de Deus quando cremos que ela é uma palavra viva, e que ela tem poder para transformar nosso caráter, e para operar em nós aquilo de que ela fala. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir, pela palavra de Cristo, e não adianta falarmos sobre fé sem a palavra de Deus. O fato de desejarmos algo de todo o coração não é a menor evidência de que isso será feito. Fé verdadeira é confiança na palavra de Deus, dependência da palavra de Deus, deixar a palavra de Deus ser verdadeira. Fé verdadeira é ver Cristo em sua palavra como o poder do Deus vivo e crer de todo o coração que ele fará o que diz. A fé de Jesus não é sentimentalismo, não é meramente uma crença de que algo é verdadeiro, inclui submeter-se e render-se totalmente à palavra de Deus. Veja se você tem a fé de Jesus ou a fé do diabo. O diabo acredita que a Bíblia é verdadeira, e acredita mais plenamente do que muitos que fazem uma alta profissão. Ele sabe que a Bíblia é totalmente verdadeira. Ele sabe que é verdade, mas não permite que seja verdade nele. Ou seja, a fé do diabo é uma mentira, toda a sua vida é uma mentira, o diabo é uma falsidade do início ao fim. E assim é todo aquele cujo caráter é como o dele, e cuja fé não vai além da fé do diabo. Nossas próprias personalidades são uma mentira se não estiverem em harmonia com a palavra de Deus. A Escritura diz: seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso. Toda pessoa deve fazer sua escolha entre chamar Deus de mentiroso ou admitir que ele é um. Pecado é ser falso, e é isso que torna o diabo totalmente falso, porque ele é um pecador desde o princípio, ele é um mentiroso e o pai da mentira. Deus diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Devemos deixar Deus ser verdadeiro e dizer: eu pequei. Que a palavra de Deus seja verdadeira. Quando Deus diz: você pecou e carece da glória de Deus, responda: eu pequei. Quando fazemos essa confissão, Ele nos diz novamente: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A isso devemos dizer: é assim, e que a palavra de Deus seja verdadeira em nós. E assim continuaremos dizendo: amém, não em palavras simplesmente, mas em nossas vidas. Isso é fé verdadeira, fé viva e divina. A fé de Jesus significa dizer: abandonando tudo, eu tomo, e deixo que Ele seja verdadeiro em mim. Ser um santo é simplesmente ser um homem verdadeiro. Continuar pecando diante de Deus é simplesmente ser um mentiroso. João diz a respeito dos fiéis filhos de Deus, aqueles que têm a fé de Jesus: queridos amigos, nós já somos filhos de Deus, e não podemos nem imaginar como vai ser mais tarde. Mas sabemos que quando Ele vier seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que verdadeiramente crê nisso procurará permanecer puro, porque Cristo é puro. Mas aqueles que continuam a pecar transgridem a lei de Deus, porque todo pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados, e que nele não há pecado. Portanto, se permanecermos junto dele e lhe formos obedientes, não pecaremos também, mas aqueles que continuam pecando devem entender isto: eles pecam porque realmente nunca ouviram nem o conheceram. Meus filhinhos, não deixem que ninguém engane vocês acerca disto. Se vocês estão constantemente fazendo o que é justo, é porque vocês são justos, assim como Ele é justo. Mas, se vocês continuarem a pecar, isso demonstra que vocês são do diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. Mas o Filho de Deus veio para destruir essas obras do diabo. A pessoa que nasceu na família de Deus não faz do pecado um hábito, porque agora a vida de Deus está nela e, portanto, ela não pode continuar pecando, pois essa vida nova nasceu dentro dela e a domina, ela nasceu de Deus. Assim, agora podemos saber quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Aquele que tem a fé de Jesus deixa a palavra de Cristo se cumprir em sua vida. As obras do diabo, ou seja, o pecado, não têm mais poder em sua vida. Ele não faz de Cristo um mentiroso, mas faz das palavras de Cristo verdadeiras em sua vida. Uma vida de vitória sobre o pecado. Este é o verdadeiro cristão. Este é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Aquele que não tem fé suficiente em Cristo para acreditar que Ele pode impedi-lo de pecar, não tem a fé que lhe dará entrada no reino de Deus. Quer saber mais sobre a fé de Jesus e como obtê-la? Venha estudar conosco a cura do filho do centurião romano escrita em João, capítulo 4. Basta acessar o link na descrição deste vídeo.